Elementos. Filme novo da Pixar. Será que presta? Vamos para a sinopse do IMDb. Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Em uma cidade onde cidadãos de fogo, água, terra e ar vivem juntos, Faísca, uma jovem impetuosa, e Gota, um cara que segue o fluxo da vida, irão descobrir algo elementar, o quanto eles têm em comum. Viu só? Ele gostou. Elementos. Galera, antes do conteúdo eu queria aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube e compartilhar para outras pessoas, e se você quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário que eu vou responder. Às vezes, o rótulo "um novo filme da Pixar" traz uma responsabilidade que pode atrapalhar. Porque a gente lembra de Toy Story, lembra de Monstros S.A., Wall-E, Divertidamente, Os Incríveis, Soul, a gente lembra de um monte de filmes legais, e aí às vezes a gente tem um filme bobinho, como é esse filme Elementos. A direção é de Peterson, que é o cara que dirigiu O Bom Dinossauro. O que não é um bom currículo, porque eu acho O Bom Dinossauro um dos piores filmes do currículo da Pixar. Porque é um filme que a história em si é uma história besta, que é uma versão nova de Procurando Nemo, e com sequências tiradas do Rei Leão. E ainda tem umas coisas que me incomodaram bastante, porque é um desenho para crianças, e tem uma cena onde tem um bicho sendo decepado, e tem uma outra cena onde os personagens comem frutas estragadas, e as frutas estragadas dão efeitos como se fossem drogas. É um filme que tem umas coisas que são meio tipo, apaga, Pixar, apaga isso aí, deixa esse de lado, deixa esse junto com o Carros 2. Vai, deixa os dois lá e a gente faz de conta que eles não existiram. Elementos não é tão ruim quanto Bom Dinossauro, mas falta muito para ser um filme bom. Lembrando que eu estou comparando com outros títulos da própria Pixar. A Pixar já lançou um monte de filmes bem legais. E hoje em dia está numa época que lança um legal aqui e lança alguns legais. Eu acho que o último legal que eu vi da Pixar foi o Soul, foi no meio da pandemia. E eu tive uma pena enorme de não conseguir ver aquele filme no cinema. Eu queria ter visto aquilo no cinema. Mas enfim, o problema aqui é o roteiro. Tem muita coisa aqui que não funciona muito bem. Para começar, que a divulgação quer forçar uma barra com relação aos 4 elementos. Eu saí da sala de cinema, tinham 4 pôsteres. Um pôster dos dois personagens principais, um da água e a outra do fogo. E tinham pôsteres de uma personagem do ar, uma nuvem, que é uma personagem secundário. E tinha o pôster de um personagem da terra, que acho que é Torrão o nome dele, Torrão, sei lá. Que é um personagem que deve aparecer, sei lá, 3 cenas. E cada uma delas durante alguns segundos. Aí você pensa, estão forçando uma barra para os seus 4. Cara, se você queria fazer um negócio com os 4 elementos, você tinha que botar isso no roteiro. Você tinha que fazer um roteiro que envolvesse os 4 elementos. Não um roteiro que só envolve 2 e deixa os outros todos de lado. Mas calma que piora. Os 2 protagonistas têm 0 carisma. O personagem principal masculino, que é o Gota, que é o elemento da água, ele é um personagem bobo, é um personagem sem graça, e é um personagem que entra por acidente na vida da Faísca, que é a personagem fogo, e, cara, não tem nada a ver, e o cara é chato, o cara é um mala, e ela também não é uma personagem boa, mas ele é pior, e, cara, o ponto é, você não se envolve com os personagens, eles não criam nenhuma empatia com o espectador. Ok, eu entendo que existe um paralelo com relação à xenofobia e com relação ao racismo, e eu entendo que isso seria alguma coisa relativa a imigrantes, porque o povo do fogo, ele veio de outro lugar. Vendo o filme eu achei que eram árabes, achei que seria um paralelo com árabes, porque pelo jeito como eles falam, que as outras pessoas não entendem, e eu achei que podiam ser árabes, e talvez pelo lugar de onde eles vieram. Mas depois eu li que o Peterson, que é o diretor, ele é filho de coreanos e ele contou que ele se inspirou na vida dele, nos pais dele, na família dele que veio da Coreia sem saber falar inglês, e eles se instalaram no Bronx e eles fizeram uma loja também, tive um mercadinho. Então ele se inspirou numa família coreana indo para os Estados Unidos, mas isso pode ser outros povos que chegam no lugar e se sentem isolados e têm que viver no gueto e eles não fazem parte daquela sociedade e eles são discriminados. Isso é claro no filme. Tem um momento onde a personagem que é fogo, ela quer visitar um lugar e ela não pode porque fogo não entra. Tem uma placa dizendo fogo não entra. Existe um preconceito dentro do filme. Até aí ok. Mas o problema é que esse plot do preconceito é mal desenvolvido dentro do filme.
Porque o pai da Faísca, que é fogo, ele não gosta do povo da água. Ele não gosta do povo da água. Ok, existe esse negócio porque ele tem alguma coisa contra o povo da água. Mas quando a Faísca vai conhecer a família do Gota, que é uma família de água, nenhum dos caras da água tem preconceito com a Faísca, que é de fogo. Então virou um troço meio esquisito, porque, por um lado, o filme mostra que o povo do fogo é o povo que sofre preconceito, mas quem a gente vê com preconceito é o povo do fogo e não o povo da água. Na hora que a Faísca vai jantar com a família do Gota, devia ter. É uma família grande, todos são muito simpáticos, todos são muito gente boa, todos são muito legais, mas devia ter algum dos personagens lá que ia dizer que ia ser contra, que ia falar mal, que ia olhar torto. Não, no filme, todo o povo da água é um povo legal. Aí você quer criar um paralelo com o racismo, só que não funcionou. Foi mal feito. Foi mal feito isso. Além disso, tudo é muito previsível. Cada coisa que aparece na tela, você sabe que vai acontecer algo relativo àquilo. Aquilo já telegrafa já para alguma coisa no fim. Tipo, um exemplo simples, tem uma hora que o personagem, que o pai da Faísca fala que não teve um negócio quando ele se despediu do pai dele, então você sabe que quando ela se despedir do pai, vai ter aquele negócio, então acaba que é um troço que é previsível demais. E o fato de não ter um antagonista só piora tudo, porque vira um troço sem graça. Acaba que todo o problema é causado por falta de manutenção no encanamento. Sim, o vilão é a Sedai. Tem outras duas coisas, mas eu admito que é um mimimi, não são uma crítica ao filme, são uma coisa que eu achei. É mimimi. Admito que é mimimi. Então eu vou colocar aqui como. O canal é meu, posso colocar o mimimi que eu quiser. Mas eu aviso que isso não é um negócio que diminui o filme, é só um mimimi que eu tô fazendo. Duas coisas. Uma delas é um troço que. É tipo, o Gota ele entra por acidente no porão da Faísca. E ele é um fiscal da prefeitura e ele começa a ver irregularidades e começa a anotar multas para a Faísca. E eu já me questiono com relação a essas multas, porque ele não foi para lá para isso, ele foi para lá para outra coisa, mas ok, ele viu irregularidades e ele está aplicando multas. Até aí, ok. E aí ela começa a reclamar, porque olha só, porque isso vai me prejudicar e tal, não sei o quê. E aí ele ignora isso, ou seja, ele não é um personagem simpático, ele é um personagem que ele tá na dele, eu vou fazer o meu, dane-se se eu tô prejudicando você, porque eu vou fazer meu trabalho, esse é meu trabalho, eu vou fazer isso. E aí ele envia as multas para o sistema da prefeitura. E aí ela começa a ficar triste, porque olha só, isso vai prejudicar meu pai, e isso vai me deixar mal perante a meu pai. Aí ele diz, por que você não me falou isso antes? Porque se você me falasse isso antes, aí eu não mandava as multas. E como é que funciona o sistema de multas num lugar desses? Que você, se um cara te multa porque você está irregular, se o cara te multa porque você está fazendo algo errado, você pode dizer, ah, mas isso vai me prejudicar, e ele diz, ah, então ok, deixa pra lá. Eu achei meio forçado, mas ok, é desenho, é pra criança, não é pra dar bola pra isso. Outra coisa que também é desenho, pra criança não é pra dar bola pra isso, são as leis da física. Porque tem umas coisas que não fazem lógica, não fazem muito sentido, que é o poder de queimar da faísca. Ela é fogo, mas ela, tipo, ela passa ao lado de uma planta seca e ela queima a planta seca. Mas ela consegue segurar papel. E aí fica aquele negócio, o que ela queima, o que ela não queima. O que define isso é o que o roteiro pede. Se o roteiro está pedindo que ela queime aquela coisa, ela vai queimar porque afinal ela é fogo. Se o roteiro está pedindo para ela não queimar aquela coisa, ela não vai queimar porque o roteiro está pedindo. Mas ok, eu admito que essas duas coisas são mimimi. Não é por causa disso que eu estou falando mal do filme. Eu estou falando mal de outros pontos que são realmente ruins. Isso é só mimimi. Dito isso, a gente precisa admitir que o visual do filme é muito legal. Eu fui ver no IMDb, segundo o IMDb, no Procurando Nemo de 2003, tinham 923 cores. E aqui, 20 anos depois, em Elementos, são 151 mil cores. A evolução da qualidade da imagem, da qualidade do gráfico é um troço. O filme é muito bonito, o filme é muito colorido. Várias cenas do filme dá vontade de pausar e fazer um quadro. É um troço que é muito bonito. Nessa parte técnica, o filme é realmente impressionante. Teve um amigo meu que conversou comigo depois da sessão de imprensa, que ele falou
que ele se incomodou com o fato do fogo ser um personagem 2D, um personagem chapado num ambiente onde é tudo 3D com profundidade. Não estou falando 3D de óculos 3D, eu estou falando de 3D de profundidade. E o fogo não tem essa profundidade toda como os outros elementos todos em volta. Para mim isso não incomodou porque fogo é um troço que não tem exatamente uma forma. Você consegue pegar uma água, fazer um ser de água e ele tem uma superfície. É uma superfície que pode se moldar, porque afinal é uma superfície de água, mas tem uma superfície. O fogo não tem isso. Então, como fogo, você não tem como moldar alguma coisa de fogo, para mim não incomodou. Outra coisa que eu achei legal são pequenos detalhezinhos que acontecem ao longo da projeção, de detalhes desse mundo que é formado por elementos, por água, terra, fogo e ar. Então, por exemplo, tem uma hora que tem uma rodoviária, um aeroporto, sei lá. Na verdade, eles chegam do mar e chegam do ar. Eu não sei como é que seria o porto. Bom, ok. E está chegando um Zeppelin, um dirigível, e ele para e começa a sair um monte de nuvenzinhas que são os seres do ar. E conforme vão saindo as nuvenzinhas, ele começa a esvaziar o dirigível e ele começa a descer, e quando ele chega no andar de baixo, outras nuvenzinhas começam a entrar e ele começa a inflar de novo. É uma boa sacada, porque afinal, se a nuvem vai viajar, ela pode viajar e ela faz parte do ar que está lá dentro. Ou um outro momento que o Gota está chegando perto da faísca e como ela é muito quente porque ela é fogo e ele é de água, ele começa a borbulhar. Ao longo do filme inteiro tem vários desses detalhezinhos que são coisinhas legais. Deve ter coisa disso também nos diálogos deles, mas como a gente viu dublado não deu pra ver. Mas é pouco. No fim fica a sensação de um filme bonito e vazio. Uma última dica, não cheguem atrasados na sessão, porque antes do filme tem um curta do Carl, o personagem do Up. E o curta é bem divertido, o curta é bem legal. Eu diria que eu curti mais o curta do que o longa. Mas não cheguem atrasados, não percam o curta é bem divertido. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Vamos fazer um desafio aqui. Quais são os seus 3 Pixar favoritos? Escreve aqui nos comentários. Em breve nos vemos de novo. Valeu!